Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha e confere com a gente de segunda a sexta-feira, personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil que passam pelas bancadas, junto com você debatem e discutem os temas que estão na pauta, que estão no dia a dia aqui do crescimento, para o desenvolvimento da nossa região metropolitana e, claro, para o desenvolvimento do país também. Lembrando sempre que a reprise é às 8 da noite e às 22 horas, segue normalmente na nossa grade, o painel regional, né? Também com entrevistas importantes e discussões sobre a região e sobre o país também. Nessa edição, o Painel Debates com Prazer recebe o presidente da CT de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Tudo bem, presidente? Prazer em revê-lo. Prazer é meu, tudo bem. Também com a gente aqui o professor Adilson Luiz Gonçalves, professor da Universidade Santa Cecília, aqui da nossa Unisanta, e coordenador do Núcleo Avançado Unisanta, da Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades. Vamos falar muito sobre esse assunto, né, que tem uma relação direta com a mobilidade urbana e com o trânsito cada vez mais complicado aqui na cidade. Tudo bem, Adilson? Prazer revê-lo. Tudo. Agradeço o convite. Inclusive, vamos falar bastante sobre o seminário que vai ser realizado nos dias 12 e 13 agora. Seminário importante vai acontecer aqui na casa, né? Isso, no auditório E, aberto ao público. Todos os que quiserem participar depois a gente discute com mais detalhes quais são os horários e os temas que vão ser abordados. Legal. E completa aqui a nossa mesa o Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, mais uma vez conosco. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde, Antônio Carlos, e boa tarde ao professor Adilson. Sempre uma honra poder participar dos debates aqui do painel regional. 3017-9110, Felipe, participa conosco, faz aí o seu comentário, envia a sua pergunta, emite a sua opinião a respeito dos assuntos sempre importantes que a gente debate e discute aqui no programa. Você tem também a possibilidade de compartilhar com a gente pelo Facebook, facebook.com/painel regional, ou acompanhar em tempo real, se achar importante, e é importante, claro, né? O nosso programa pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Você acessa o site e clica lá no ícone do painel regional. E aí acompanha em tempo real o que se discute, o que está se debatendo aqui ao longo do programa. Com o programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você clica lá no YouTube, terá o programa inteiro à sua disposição para você rever alguns temas importantes, alguns momentos importantes e tirar as suas dúvidas a respeito dos assuntos mais importantes, assuntos que a gente debateu e discutiu aqui ao longo desta edição, tá certo? Bom, nós ainda estamos vivendo aí os rescaldos aí do enorme congestionamento da Serra no final de semana, né? Gente que sofreu por causa da paralisação da estrada. Eu disse ontem que dei o meu depoimento ontem aqui, eu estava na Anchieta, estava parado na estrada naquele momento, por questão de 5 minutos não fui envolvido lá naquela confusão lá do arrastão dos bandidos que assaltaram pessoas, até tiro, né? Tem um relato até de tiro teria sido disparado naquele momento, né? E é um drama que parece momentaneamente insolúvel, né? Eu queria abrir essa discussão para a gente falar sobre questão de ligação de porto com mobilidade urbana e tudo isso que a gente vem tratando aqui ao longo dos nossos debates há bastante tempo, né? Mas as soluções realmente cada vez mais difíceis, não, Antônio Carlos? É um volume enorme de automóveis, né? E o que a gente percebe é que, claro que é em cima de contagem de veículos que estão nos sentidos, o litoral, o sentido capital, e a partir daí a Ecovias determina os fluxos que ela vai dar maior liberação com faixas de rolamento. Mas o que a gente nota também é que sempre quem é punido é o pessoal da Baixada Santista. O pessoal da Baixada sempre está colocado em segundo plano e fica à mercê da quantidade de automóveis que acessam a nossa região. Já passou o tempo de ser revisto, até porque é injustificável o cidadão acessar o Planalto pela Imigrantes e só ter como única rota alternativa de retorno a Anchieta e 2 pistas da Anchieta. Ao mesmo tempo, é inadmissível que essas 2 faixas, a grande maioria das vezes, estejam compartilhadas com caminhões. Então, acho que a Ecovias tem que rever essa configuração da volta ao Planalto de forma a não prejudicar o pessoal que mora na Baixada Santista. Dilson, evidentemente que acompanha com bastante interesse essa situação toda, esse problema todo. A gente conversava até um pouco antes do programa, né, o Heraldo também. E eu lembro bem da época dos 5x2, né? Não havia segunda pista, a pista descendente da Imigrantes. A pista descendente da Imigrantes era a salvação da lavoura, ia resolver todos os problemas, porque ia acabar a famigerada operação 5x2. Nunca mais teríamos a 5x2 aqui na Baixada Santista. Nunca mais tivemos mesmo, agora temos a 8x2. Ué, e aí? Como é que fica, Adilson? Olha, já há muito tempo que se fala que nós estamos precisando aumentar ou melhorar e até criar novos acessos do Planalto com a Baixada Santista.
A perspectiva que nós temos hoje é que até 2018, 2019, o sistema Anchieta Imigrantes vai estar saturado. Então, nós temos praticamente 4, 5 anos para tomar decisões que envolvem desde projetos até as licitações e execuções. Então, acho que esse é o momento para se tomar qualquer tipo de iniciativa que melhore a acessibilidade à região. Diga, Heraldo. Não, o que a gente percebe é o total isolamento, né, da Baixada Santista e o descompromisso da Ecovias, sobretudo nesses períodos aí de grande vinda de visitantes à nossa cidade, e na hora do retorno a gente fica completamente aí entregue à bandidagem. Quando da inauguração do Rodoanel, o governo do estado também tirou o policiamento para deslocar para essas novas vias e ficamos também sem policiamento. Quer dizer, a Ecovias conta com todo aquele sistema de monitoramento, sabe que o usuário está enfrentando problemas, não tem comunicação com a polícia rodoviária e a gente vive a cada final de semana um drama de arrastão e você não tem para onde correr. Quer dizer, governo fraco e Ecovias, né, alheia à situação. É preciso melhorar isso, porque eu acho que não só aqueles que nos visitam nos finais de semana e o próprio santista, o morador da Baixada, tem o direito de trafegar tranquilamente pelas rodovias, porque entrar naquela rodovia é um drama, você não sabe se vai sair com vida. Os que nos visitam no final de semana normalmente vêm sexta-feira à noite, né? Sábado pela manhã, ainda tem a possibilidade de pegar a pista da Imigrantes descendo. Agora, quando chega domingo pela manhã, a Ecovias inverte. Né? É inacreditável que aconteça uma coisa dessa, porque você fica com 8 pistas para subir, num feriado meia colher, como foi agora esse feriado feriado que caiu no sábado, né? Não teve dia emendado, não teve dia enforcado, não teve coisa nenhuma. Só foram 200 mil veículos que desceram a serra, nada de excepcional. Né? E as pessoas... Agora, já que inverte... Tem outra situação. Já que inverte, não bater nisso mais uma vez, já que você inverte e fica só na Anchieta para descer, por que não se monta uma estratégia, né, de segurança com a Polícia Rodoviária? Se espalha viaturas da Polícia Rodoviária com motos, né, pela descida da... Afinal de contas, a distância não é tão grande assim. Você com 14, 15 motos, você faz a cobertura ali, né, os totens girando, e inibe qualquer ato de bandidagem, de vandalismo. Você não acha, Antônio Carlos? Eu acho que faltou uma estratégia, né, uma logística para esses momentos, e a tendência, eu acho que é piorar. Porque, infelizmente, o governo federal vai na contramão de tudo, incentivando, através de redução de IPI, a venda de automóveis. Nunca se vendeu tantos automóveis no Brasil como agora. Santos chega a uma margem perigosíssima de 1,4 veículos por habitante. E Santos tem 300 mil veículos, aproximadamente 300 mil veículos licenciados, entre motos, automóveis e caminhões, e utilitários. E tem 420 mil habitantes. A média é 1,4. Quer dizer, é fortíssimo. É quase um cidadão com um veículo à sua disposição. É um direito do cidadão, só que tem que ter uma estrutura totalmente diferenciada. O que a gente percebe é que o acesso, agora se discute mais efetivamente, o acesso à Baixada Santista, especificamente a Santos. Alguns projetos que vão aliviar muito a entrada de Santos, a chegada do Planalto a Santos. Mas essa logística da Ecovias, ela tem que ser revista. Porque assim como tem o deslocamento, lógico que o deslocamento é muito maior nos feriados, no sentido litoral, principalmente no verão. Mas tem as pessoas que moram na Baixada também que fazem o deslocamento para o Planalto e depois eles retornam para o litoral. Eles não podem ser punidos dessa maneira. Alguma logística, algum estudo, não é possível que não exista uma contagem que saiba efetivamente em determinado momento a operação vai ser implantada. Até porque, se ela tiver muito claro, determinado momento ela é implantada com inversão de mão-direção, e o santista, o morador da Baixada Santista souber disso, ele se programa para retornar antes e pegar a pista descendente da Imigrantes. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de comunicação por parte da gestão da Ecovias nesse caso. Inclusive, eles têm já um sistema que eles chamam de rodovia inteligente. O problema é saber como esse sistema está sendo operado. Porque o fato de você criar e dar prazo, começa uma operação em tal hora e termina em outra em tal hora, independentemente do fluxo, exigir que se tenha essa operação, teria que haver mecanismos para fazer uma alteração disso de acordo com a demanda da estrada. Então, está tendo um fluxo grande em um determinado horário, alivia, é a tendência, modifica-se. E não manter um sistema que com horário de início e fins imutável, que é a maior reclamação que se tem. E o mais incrível, eu vou repetir aqui, né? É você saber se programar, a Ecovias se programa para isso, né?
sabe que vai virar o sistema, vão ficar 2 faixas apenas de descida da Serra pela Anchieta, não é? Velha Anchieta, romântica, bonita, mas ultrapassada via Anchieta, com caminhões, com ônibus, com vans, né? Um trânsito insuportável. Pode a qualquer momento travar a estrada, parar tudo como aconteceu no último domingo. E eu repito, estava lá, acompanhei tudo, né? Parado, 250 carros para frente, 800 carros para trás, quer dizer, não tem o que fazer. Aí você tem que programar o quê? Um esquema de segurança para evitar que as pessoas sejam assaltadas e que passem pelos transtornos que algumas pessoas relataram aí aos sites dos principais jornais. Acho que fica importante mais uma vez aqui a gente bater nisso, né? Fazer essa crítica, porque é toda hora, todo momento a gente tem esses relatos e todo mundo corre o risco a todo tempo, porque todo mundo tem compromisso no ABC, em São Paulo, enfim, todo mundo tem que descer e subir, não é? Aliás, é um direito das pessoas subirem e descer. Daqui a pouco vão proibir o Santista e o Vicentino de saírem de Santos no final de semana. Sair de final de semana só pode voltar na segunda. Bom, aí entendeu? Bom, Adilson, essa relação aí, como colocou o Antônio Carlos, né, de excesso de veículos, hoje tem muito a ver com o desenvolvimento, o crescimento extraordinário do nosso porto, né? E também o planejamento para isso, o planejamento viário não aconteceu a tempo, né? Na verdade, o que nós temos? Nós temos hoje um fluxo de 12 a 17 mil caminhões, dependendo do pico, diários de caminhões que acessam o Porto de Santos. Isso aí é uma conta que agrega, essa conta já falada pelo presidente da CET, do que já existe de veículos na área urbana de Santos registrados. 12 a 17 mil, você diz para Santos mesmo, né? Parece que a média diária é 12 mil caminhões. Não para agora chegou a atingir, não, no geral descendo a serra. Geral descendo a serra. Ah. Com picos de 17 mil que já foram atingidos. O que nós temos hoje é que foram iniciadas obras importantes, que já estão, só que nós temos instâncias de governo diferentes. Então, por exemplo, o Porto Federal, ele está fazendo as obras das avenidas, da Avenida Perimetral nos seus vários trechos. Então, por exemplo, hoje nós já temos licitação do Mergulhão, licitação do trecho 1, que deve melhorar toda a parte de acessibilidade interna do porto, eliminando conflitos rodoferroviários, que é um problema sério. Cada vez que você tem uma manobra de trem para o tráfego rodoviário interno no porto. Você tem a necessidade de obras que dependem do governo estadual, que são as obras de acesso Planalto, Baixada. Também a nível federal, tem uma coisa muito importante que ainda não está bem incipiente, que é a questão do transporte ferroviário de cargas, que não é que eliminaria o transporte rodoviário, mas tornaria o sistema mais racional. Você ter cargas que possam descer por trem, chegando nesse modal ferroviário, e as cargas rodoviárias também, mas de uma forma mais racionalizada, e não da maneira como a gente tem hoje, com um grande afluxo vindo do Centro-Oeste, por exemplo, de carga, que não tem um controle de chegar no Porto de Santos. Eles são soltos lá e chegam aqui sem programação, é algo que está sendo tentado ser resolvido. Então nós precisamos atacar essas questões, as questões de modais de transporte diferentes, precisamos concluir essas obras que dependem de governo estadual, governo federal, e tem iniciativas do governo municipal, como por exemplo lá na Zona Noroeste, já tem viadutos previstos, mas o município ele não pode fazer essas obras sozinho, ele depende de recursos federais e estaduais. Pois é. E obras, os projetos estão prontos aí, né, Antônio Carlos? Nós estamos, nesse momento, a Prefeitura, através da CET, desenvolve 2 projetos de mobilidade urbana, recursos que foram capitalizados, é um financiamento que a Prefeitura conseguiu. O prefeito Paulo Alexandre tem trabalhado muito nesse sentido para justamente ir de encontro ao que o Adilson está dizendo, conciliar as 3 intervenções ao mesmo tempo, federal, estadual e municipal, e com isso vai aliviar muito a entrada da cidade. Ao mesmo tempo, essa questão dos caminhões parados, que é outro drama, quando essa safra interminável trouxe transtornos enormes e o assalto mudou de lugar. Ele não era na Cota, mas ele era aqui na região de Cubatão, às vezes na região de Santos. Porque travava aqui. Travava o trânsito. Aí é um total despreparo da Codesp em termos de agendamento dos seus terminais e os caminhões acabaram funcionando como silos. Eles armazenaram a mercadoria durante muito tempo, ficaram nas estradas, na parte urbana do município de Santos e deu esse transtorno todo no trânsito para acesso da cidade. Um pouco na malha urbana, principalmente na região da Ponta da Praia, mas muito no acesso principal da cidade. E essa tratativa com a Codesp tem sido permanente, através da Secretaria de Portos da Prefeitura de Santos, a própria CET, e a gente tem avançado muito nesse assunto, mas muito ainda tem que se avançar, porque ao momento que a gente tiver os 2 terminais da Embraport e da BTP funcionando, se a cidade não tiver uma logística, se o porto não tiver uma logística de agendamento, enquanto essas obras de infraestrutura não saem, o drama vai ser muito grande. O Embraport está funcionando já, né?
Tá, mas não está ainda a todo vapor. Assim, não inteiramente. Não inteiramente. É o que eles chamam de startup. É um processo de acomodação até chegar na produção total. E as obras de infraestrutura, para elas ficarem consolidadas, elas vão ficar num prazo mais mínimo aí de 3 a 4 anos. Então, esse período inteiro vai ter que ter muitas conversações entre os envolvidos, os agentes envolvidos, para que a gente minimize os transtornos que com certeza vão continuar durante algum tempo até que as obras sejam efetivadas. Diga, Heraldo, pois não. Eu fico só preocupado com o seguinte, porque esse crescimento da safra, os recordes seguidos que vêm sendo batidos pelo Porto, não é de agora, não são de agora. E não se teve esse planejamento. Agora começa-se a falar de planejamento. Então, o risco que a gente enfrenta é de ter um desenvolvimento totalmente predatório, porque as cidades, não tanto como de toda aqui a região, não estão preparadas para suportar essa carga, né, de caminhões que vão despejar as safras aqui no Porto de Santos, principalmente de grãos. Quer dizer, está se falando agora de interligação com modal ferroviário, etc. e tal, mas ainda assim é um risco muito grande. Eu até gostaria de ouvir mais os especialistas na área. A verdade, Heraldo, o modal escolhido no Brasil como transporte está totalmente errado. Jamais poderia ser o principal modal rodoviário. A gente podia ser o hidroviário e o ferroviário. Qualquer país desenvolvido não adota como principal modal o ferroviário. E o Brasil adotou essa sistemática desde a década de 60, né? E a partir daí está se reinventando uma roda que já existem exemplos fora do Brasil de como praticar esse escoamento de mercadorias nos principais portos do mundo. Enquanto a gente não consegue ter efetivamente os modais adequados, tem que se fazer intervenções para o modal existente. O modal existente é o rodoviário. Então, as intervenções de acesso ao município de Santos, e a gente não pode esquecer também que o acesso ao município de Santos é quase que contíguo ao acesso ao município de Cubatão e Guarujá. Então, não adianta a gente mexer numa perna só, porque se começa a dar problema na estrada, vai dar problema para todos os acessos. Mas os acessos rodoviários ao município de Santos, eles vão dar, sim, um alívio para essa condição de desenvolvimento do Porto de Santos. Mas não é o suficiente. A gente tem que avançar ainda muito em termos de modais ferroviários e hidroviários para que a gente possa efetivamente ter uma tranquilidade em termos de desenvolvimento sustentável na nossa região. Por exemplo, a questão do túnel, que foi anunciado inclusive o projeto na semana passada. Santos-Guarujá? Santos-Guarujá. Ele vai permitir também o tráfego de caminhões ou não? Não caminhões ligando às margens do porto. O objetivo não é esse. O objetivo é que a gente tenha os caminhões, porque senão vai impactar totalmente o bairro do Macuco, o bairro do Estuário, vai acabar. Do momento que a gente começa a trazer muitos caminhões para a área urbana, por exemplo, aquela estocagem de grãos na região da Ponta da Praia, que está totalmente inadequada, nessa revisão que vai ser feita na Codesp, das concessões, ela com certeza tem que sair de lá e ir para um local mais adequado. Então a gente não pode perder oportunidades. Eu acredito que essas intervenções elas são fundamentais para que a gente tenha mobilidade urbana. Mobilidade urbana, quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente está diretamente ligado a transporte público. Não dá para falar em mobilidade se não associar a transporte público. Então a gente precisa ter transporte público mais eficiente. Eu costumo dizer que a gente precisa ter ônibus que tenham segurança, conforto e pontualidade, senão o cidadão não deixa o carro em casa. Se ele tiver certeza que ele acessa o ponto de ônibus e em X minutos ele chega no destino, ele vai deixar o carro em casa porque é mais barato. Mas ele precisa ter a segurança e o conforto, senão ele também não acessa. Então o grande desafio nosso nesse momento é oferecer um transporte público de qualidade, interligado ao VLT, que aí sim, ao momento que ele estiver estendido na região metropolitana como um todo, ele vai ter o seu papel totalmente atendido, que é encurtar distâncias em termos de tempo e dar conforto e segurança para o passageiro. Ainda essa semana saiu uma matéria num dos jornais da cidade falando do número de assaltos no município de Guarujá, em transportes públicos. De que maneira que o cidadão vai deixar o veículo dele em casa e se expor a uma condição de assalto no transporte público se ele não tem a certeza da segurança? A pontualidade ele não tem, porque o trânsito está horrível em qualquer cidade da região e do Brasil, como todo, cidade média e grande, o trânsito está horrível, e o conforto ele também não tem. Então, atrás disso que a gente busca, o objetivo que a gente persegue nesse momento é esse, procurar dar um transporte público de qualidade para que a gente consiga realmente ter uma mobilidade urbana compatível com a expectativa da população.
Meu caro Adilson, você tem algo de bom para falar com relação a isso? Porque daqui a pouco o telespectador vai começar a chorar em casa, né? Desespero, né? Não, veja bem, inclusive até um dos temas que vão ser abordados no seminário que está sendo promovido pela Unisanta, agora nos dias 12 e 13, eles abordam todas essas questões com enfoque nesses 3 modais principais de transporte, o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário. O transporte hidroviário na Baixada Santista, por exemplo, ele até a década de 50, o Porto trabalhava direto com isso. Só que caiu em desuso. O ferroviário, até a década de 50. 50? Sim, se trabalhava muito com transporte, exatamente. O embarque de banana era feito todo com barcaças que ficavam aos lados dos navios. Se tinha parte do carregamento por terra, parte do carregamento por mar. Eu lembro disso, meu pai fazia muito esse transporte. Isso é feito em outras partes do mundo por meio de barcaças. Quando a gente fala dos modelos europeus, lá eles trabalham com afluxo de cargas para o porto, basicamente por ferrovia e por hidrovia. Estão construindo um canal enorme entre Paris e os portos da região norte da Europa, justamente para poder levar cargas por barcaças até esses portos. Então você teria o ferroviário de carga, o hidroviário e o rodoviário trabalhando mais como distribuição local e não com viagem de longo curso, que seria uma forma mais racionalizada, até porque transporte menos poluente, no caso do hidroviário e do ferroviário, com uma garantia, não tem interrupções, porque são linhas diretas, menos sujeitos. Desculpa te cortar, mas uma infraestrutura muito mais barata. Sim, impacto ambiental menor. Às vezes até a pessoa desculpa, poxa, mas uma hidrovia, ela implica em você escavar um canal no meio de uma área de mata ou coisa parecida. Só que se você analisar os créditos de carbono que você tem pela redução de um transporte de maior consumo de combustível por um de menor consumo, por tonelada, se a gente for analisar, é vantajoso. Na parte de hidrovias, então, é uma questão que pode ser utilizada. Nós temos um vasto sistema hidroviário na Baixada Santista que pode ser utilizado não apenas para transporte de cargas para o porto, aliás, estudo que já está sendo feito pela Secretaria de Portos do Governo Federal, como temos também a possibilidade de aproveitamento para transporte de passageiros, que às vezes você tem um problema, como foi citado pelo presidente da CT, o Antônio Carlos. Nós temos, às vezes, um problema de trânsito de ônibus que prejudica esse contato, essa interface com outros tipos de transporte de carga, e você pode ter terminais nos rios da região, fazendo esse transporte, uma interligação por um preço competitivo. E do ponto de vista rodoviário, existem obras, já projetos sendo feitos para melhorar a entrada da cidade, e já existem estudos até para novas ligações entre o Planalto e a Baixada Santista. O grande problema que a gente fala, nós temos um prazo curto para resolver isso. E as obras vão vir um prazo, sem dúvida, muito mais longo. A gente tem que sair para um rápido intervalo aqui, mas antes sempre uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você. Né? Os moradores da Zona Noroeste, você sabe, ganharam um novo espaço de lazer e cultura. A Prefeitura entregou o Centro Cultural da Zona Noroeste, que fica na Avenida Afonso Schmidt. O equipamento passa a contar com biblioteca Silvério Fontes, cursos, sala de cinema também. Estão previstos espaços para a criação do Museu do Carnaval Santista e oficinas culturais. Foram investidos quase 8 milhões de reais na construção do prédio, quadras e nova iluminação. No complexo, inaugurado, alunos do programa Escola Total das escolas Esmeraldo Tarquínio, Fernando Costa, Maria de Lourdes Bernay, Leonardo Nunes e Pedro Crescente terão atividades artísticas, esportivas e orientação pedagógica também. Moradores poderão utilizar o Centro Cultural para a prática de Tai Chi Chuan, dança flamenca e recreativa, alongamento, ginástica geriátrica, vôlei adaptado à terceira idade, basquete e tênis. Há também um local para divulgação do programa Santos Novos Tempos e uma base da Guarda Municipal. O local ainda vai abrigar a Sala de Cinema Toninho Dantas, que é uma homenagem ao nosso produtor cultural falecido em 2010. No Carnaval, o imóvel de 3 mil metros quadrados vai se transformar em camarotes e setores de apoio aos desfiles, enquanto as 9 quadras de esportes com alambrados removíveis vão dar lugar às arquibancadas para as escolas de samba passarem, tá certo? Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já já com o painel Debates. Muito bem, estamos voltando aqui com o segundo bloco do nosso painel Regional Debates, conversando com o Antônio Carlos Gonçalves, Fifi, né? Presidente da CT, Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da cidade de Santos, ao lado do Antônio Carlos Adilson Luiz Gonçalves, professor aqui da Unisanta, Universidade de Santa Cecília, e ele que coordena o núcleo avançado Unisanta, da Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades. A sigla é a RET, não é isso, Adilson? Em italiano, né? E o Araldo José dos Santos, mais uma vez conosco, completando a nossa equipe aqui. 30 17 91 10 para você entrar em contato, ligar e participar conosco também. As redes sociais sempre à sua disposição. Bom, explica aí o que é a RET, o Adilson, e que
e que colaboração é essa entre portos e cidades aí? Que núcleo é esse avançado criado aqui na universidade? Vamos lá. A RETE é uma associação, como já foi dito, associação para a colaboração entre portos e cidades, que foi criada na Europa, a sede é em Veneza, e tem ramificações por Portugal, Espanha, Itália, França e colaboradores em vários países do mundo. São 75 colaboradores entre administrações de cidades, universidades e autoridades portuárias. Então, o objetivo é justamente esse, é trocar experiências e discutir questões que afetam as cidades portuárias e buscar soluções para elas. No caso, a Unisanta já tinha criado em 2009 o Núcleo Brasileiro de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais, que cuida dessa questão, com linhas de pesquisa na área de relação porto-cidade, na parte de trabalho portuário, na parte de logística e outras coisas mais. E, então, no início desse ano, nós tivemos a oportunidade de entrar em contato com a RETE e nós entramos como sócios da RETE e também conseguimos autorização do Comitê Científico e da RETE para criar no Brasil o primeiro núcleo avançado na América Latina dessa instituição. Nós fizemos isso no final de junho. Nossa primeira programação oficial é essa programação do Seminário de Acessibilidade ao Porto de Santos. Nós teremos essa atividade entre os dias 12 de setembro, quinta-feira agora, com atividades na parte da manhã e parte da noite, e no dia 13 na parte da manhã. No dia 12, nós teremos a abertura solene, o primeiro painel com um painel sobre visão estatal do problema. Teremos representantes do governo federal, do governo estadual e das 3 cidades próximas, Santos, Guarujá e Cubatão. Em seguida, teremos uma palestra de um professor doutor da Universidade Nova de Lisboa, que falará sobre essas questões de relação cidade e porto. E depois, no período da noite, teremos a visão modais de transporte, com representantes falando sobre hidrovias, ferrovias e rodovias. E aí, no dia seguinte, uma visão empresarial, com representantes da BTL, da BTTC e da Abitra. Então, a ideia é dar uma visão geral sobre todos os pontos de vista: governo, academia e empresários. Nós vivemos numa cidade portuária, numa região portuária, Santos é uma cidade portuária, Guarujá é uma cidade portuária. Se quiserem, Vicente Carvalho, de repente pode até se separar, de se emancipar politicamente, a gente não sabe, né? O processo está correndo aí. E temos Cubatão também, que pode também ser considerado uma cidade portuária. Só que nenhuma dessas 3 cidades, né, tem domínio, tem autoridade sobre essa situação portuária, sobre esse assunto portuário. O prefeito nenhum pode comandar ou tentar criar um plano diretor que envolva aí a área portuária. Esse é o maior drama, Antônio Carlos? Para você que atua no poder público há tantos anos? Sem dúvida alguma. Até porque, independente do que o prefeito possa fazer na área urbana, ou na área que não é federal, a área que está fora do domínio da CODESP, ele já está impactado por terminais ocupando essas regiões também. E esses terminais, de alguma forma, trazem um problema de logística absurdo. Por exemplo, o problema da entrada da cidade de Santos. Se os terminais retroportuários estivessem todos na faixa próximo à linha d'água, a gente não teria problema algum de conflito entre caminhões e automóveis na entrada do município de Santos. E eu me refiro aí especificamente à região da zona noroeste. Então você pega o bairro do Bom Retiro, por exemplo, que tem uma rua só com terminais, e esses terminais eles poderiam estar do outro lado, mais próximo do porto. Então, por mais que o prefeito mude um plano diretor, as pessoas têm o direito adquirido de estar instaladas desde que continuem obedecendo regras que estavam vigindo a época das concessões desses terminais. Então, é uma logística dificílima de ser adequada num curto espaço de tempo. Ao mesmo tempo, a questão do porto, por mais que a Secretaria de Portos da Prefeitura de Santos se empenhe, e tem se empenhado muito, o secretário Eduardo tem se empenhado muito nessa questão do agendamento da CODESP, fica sempre refém a CODESP fazer esses agendamentos. E a própria CODESP tem dificuldades, as reuniões que a gente tem com os técnicos da CODESP, fica muito claro, porque os contratos de arrendamento entre os permissionários são distintos e são totalmente diferenciados. Cada terminal tem um contrato dizendo uma regra diferente. E a CODESP tem uma dificuldade tremenda de colocar isso em prática para poder fazer esse gerenciamento de uma forma única. O que a gente espera é que essas conversações, que são muito abertas entre CODESP, Prefeitura de Santos e Governo do Estado nesse momento, eles avancem independente de disputas políticas, como a gente vai ter ano que vem. Porque senão as cidades portuárias que poderiam estar pegando o bônus de a natureza ter eles contemplado com um belíssimo porto abrigado como é o de Santos, elas acabam sendo punidas.
por mais que a gente fale que gera emprego, mas gera um transtorno tão grande em termos de mobilidade urbana, que acho que é o principal tema discutido hoje no Brasil, que na hora que você pondera, não que a gente não queira o porto, lógico que quer, mas na hora que você pondera, você fala, caramba, está faltando um pouquinho de bom senso das partes envolvidas. Então, o principal... E hoje não só mobilidade urbana, né? Também as famosas partículas, aí, o pó, né, que é gerado pelas cargas que estão circulando aqui pelo Porto de Santos. Principalmente na região da Ponta da Praia. Na região da Ponta da Praia, e até o Canal 5, por ali, né? A gente já tem comprovações aí de médicos, especialistas, especialmente pneumologistas, de que causam transtornos razoavelmente sérios à saúde, né? As crises alérgicas, as rinites, asmas, bronquites, andam aumentando significativamente aqui na cidade. E respondendo a tua pergunta, para encurtar, eu acho que o Porto deveria ter um gerenciamento das 3 esferas, municipal, estadual e federal, porque cada uma tem a sua... Mas vão se entender as 3? Independente de se entender, as pessoas que governam têm que entender que elas, independente das disputas políticas, elas têm que atender a população. É justamente isso que nesse momento o prefeito Paulo Alexandre está fazendo. Pela primeira vez, Edgar, eu estou vendo uma discussão em que está tendo uma busca para trazer os agentes envolvidos para que cada um arque com a sua responsabilidade. Esse projeto que o Adilson estava falando da entrada da cidade, ele é um projeto que vai estar dividido pelas 3 esferas. É um projeto único e cada esfera tem a sua responsabilidade. Cabe ao município de Santos o viaduto da Martins Fontes para Nossa Senhora de Fátima, corredor de ônibus Martins Fontes, Nossa Senhora de Fátima e o canal lá da Zona Oeste, está me fugindo do nome agora. Jovino de Melo e o seu retorno. E uma ponte sobre o Rio São Jorge, ligando Bom Retiro a São Manuel. Cabe ao governo federal uma espécie de um viaduto, espécie de um minhocão, naquela alça da Lemoa, levando até o porto, para que os veículos que vão acessar a Lemoa não conflitem com os veículos que vão acessar a região do porto, que o nosso grande nó de acesso ao porto está ali. E cabe ao governo estadual os viadutos e os corredores de caminhões suplementares. E aí vai ter a outra saída da Lemoa Industrial, vai ter o viaduto tirando o cruzamento da Nossa Senhora de Fátima com a Martins Fontes, enfim, resolve-se toda a logística de mobilidade da entrada da cidade. E pela primeira vez eu vejo os 3 organismos, as 3 esferas, discutindo com responsabilidade para resolver definitivamente esse problema. O fato é o que o Heraldo falou no início, o planejamento está sendo feito agora, poderia já ter sido feito há muito tempo. Tanto que as discussões, esse projeto da entrada da cidade, só nesse ano de 2013 já mudou umas 4 vezes. Nós já tivemos um viaduto em formato de C, em formato de Y, agora voltou para o C, já era num sentido, já foi para o outro, que a gente está procurando discutir e por isso que é interessante, as esferas envolvidas e quem vai pagar a obra está participando, porque eles vão querer disponibilizar o menor recurso possível, que eles discutam para que a gente saiba efetivamente o que vai fazer. E a dessa, que foi o último agente que acabou entrando nessa discussão através do governo do Estado, veio com uma sugestão muito interessante, mas ela tinha que disponibilizar uma área de domínio dela. E a partir daí esse projeto está avançando até o final do ano. O que cabe à Prefeitura de Santos, a gente já quer estar com o processo licitatório na rua, para a partir do ano que vem a gente poder iniciar as obras. Muito bem. Heraldo, foi bem lembrado dessa situação que você falou, de que o município é o último que interfere na relação do porto. E me veio um exemplo agora aqui de um ex-administrador da Codesp que tentou impedir que as catraias que fazem a travessia ali Santos, Vicente de Carvalho, e sempre que há períodos de maré alta, eles atracam ali, acho que é Armazém 16 ou 15, eu não lembro muito bem. Eles não entram no túnel, porque a maré sobe muito, então as catraias não conseguem entrar. E a Codesp, ali tem um atracadouro, isso já vem há mais de 50 anos. Tem um atracadouro que os usuários descem ali e caminham ali até a Praça Iguatemi Martins. A Codesp simplesmente, de um dia para o outro, resolveu fechar aquele atracadouro. E precisou uma atitude firme do ex-prefeito Papa, que foi lá e mandou derrubar os blocos que a Codesp havia colocado. Quer dizer, é um distanciamento total, né, de esse administrador que não sabe o dia a dia da cidade. São mais de 10 mil usuários que se utilizam daquele transporte marítimo, todos os dias. Pois é, e como é que a gente aceita essa situação toda, né? A atuação, Antônio Carlos lembra bem aqui, né? O prefeito Paulo Alexandre tem uma boa experiência parlamentar, boa experiência de governo do Estado, boas relações, né? É um
figura que está sempre aberto, né? Aberto para todos os lados, conversa com todo mundo, se puder trazer todo mundo para sentar na mesa, conversa. Então, esse estilo do Paulo Alexandre é bastante positivo e pode trazer frutos aqui para a cidade com essa relação conflituosa aí do Porto-Cidade. Mas a impressão que se fica é que o lado do Porto é o lado do tubarão, né, o Adilson? Passa por cima de tudo e a cidade que corra atrás se quiser. Não, já foi mais grave em outros tempos. O que nós tivemos foi o seguinte: com a promulgação da Lei 8.630, em 93, houve os primeiros arrendamentos e houve uma mudança totalmente da estrutura de administração do Porto de Santos. E o que aconteceu? Num prazo relativamente curto, nós tivemos duplicação da capacidade operacional do porto sem aumentar praticamente 1 metro quadrado de área de porto. Então foi só mudança de gestão. Só que, como a gente falou, são limites que existiam. Antes existia uma separação entre porto e cidade e existia uma separação entre a área federal e o governo do estado. Hoje nós estamos numa situação diferente, existe um diálogo. Tudo bem que a nova lei de portos que foi aprovada, ela tirou o caráter deliberativo que tinha o Conselho de Autoridade Portuária, que era um grande fórum onde todas as partes de governo, operadores, trabalhadores estavam representadas e era deliberativo. O Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Santos foi aprovado pelo CAP em 2006. Esse que inclusive previa a saída de operações de granel da Ponta da Praia, prevê. O que temos hoje é a necessidade de uma visão de Estado. Nós não podemos ter partidos políticos pensando no desenvolvimento do Brasil, nós precisamos ter estadistas pensando no desenvolvimento do Brasil. Então, quando a gente fala no Porto de Santos, a gente está vendo hoje 104, 105 milhões de toneladas ano. Em 2024, nós vamos estar com uma previsão otimista de 240 milhões de toneladas ano. Quais são as atribuições hoje do governo municipal? Definir uso de solo na área das cidades. E o que nós temos hoje? De todas as cidades fizeram seus planos diretores, estão revisando seus planos diretores. Hoje já existem áreas previstas na área continental para ocupação com atividades portuárias e retroportuárias. Então tem que se pensar como isso pode ser distribuído de forma a colocar operações na região continental que não afetem o que hoje é afetada a região urbana. Criar mecanismos de ligação entre essas áreas, sejam eles rodoviários, ferroviários e hidroviários, de forma que a gente tenha uma carga que chegue rápido, uma carga que saia rápido. Porque hoje um dos problemas que nós temos também é que os terminais eles acabam armazenando carga. E não é essa a função do terminal portuário. Ele tem que embarcar e descarregar, e não estocar carga. Se a gente for analisar também do ponto de vista da administração, os grandes portos ocidentais do mundo, todos eles têm administrações regionais. Nós estamos na contramão do que é considerado o adequado e o moderno. Então há realmente essa necessidade de haver uma aproximação, se não pode ser uma aproximação efetiva, burocrática, vamos dizer assim, do ponto de vista de decisão, que seja pelo menos essa aproximação de estadistas pensando no desenvolvimento, não apenas da região, do estado e do país. Segundo intervalo aqui no Painel Debates, voltamos já, é rápido. Terceiro e último bloco do nosso Painel Debates, a gente aqui conversando com prazer com o presidente da CT, Companhia de Engenharia de Tráfego aqui de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves, também na sequência com o professor Adilson, né, professor aqui da Universidade de Santa Cecília, professor Adilson Gonçalves, e o nosso Heraldo José dos Santos, mais uma vez com a gente aqui também, tá certo? Rafael Vitor do Campo Grande diz assim: como advogado, gostaria de sugerir aos usuários da Ecovias que foram roubados que entrem com uma ação contra a concessionária por danos de furto e danos morais, pois a concessionária cobra pedágio e tem por obrigação arcar com esses prejuízos. É isso, Heraldo? Você entraria também, não? Eu entraria, porque é uma estrada pedagiada, então tem que ter a segurança. Uhum. Mas a segurança aí não seria da rodoviária? Eu fico na dúvida sempre com essa coisa aí. A segurança é obrigatoriedade da concessionária ou do Estado, afinal? Eu entendo que é solidária. É da concessionária e do Estado. E, para evitar dúvida, entra com uma ação solidária contra o governo do Estado e contra a Ecovias. Os dois pagam, se for vencedor. Menos de 50 anos, está aí? Não, é rápido. É rápido isso aí? É rápido. Bom, Antônio Carlos, vem aí o VLT, né? Quer dizer, agora deu uma parada aí no trecho da Francisco Glicério, por causa de um acordo envolvendo o Ministério Público e a CPTM por uma alteração no projeto, né? Como é que a CT vem acompanhando, evidentemente, claro, né, diariamente essa situação, para que a gente possa ter uma boa solução aqui para a cidade? Imagino que isso vai acontecer. A CT foi eleita a contraparte da Prefeitura com a MTU para discutir essa obra do VLT.
E o que está ocorrendo é que a MTU está procurando tomar o máximo cuidado possível para que essa obra não tenha alguma ação judicial que venha a paralisar e prejudicar a obra como um todo. No município de São Vicente, ela vem vindo numa velocidade muito boa, muito interessante, e já era para ter iniciado no município de Santos também. Essa mudança que está se discutindo agora, da linha férrea existente para o canteiro central da Francisco Glicério, é interessante que a gente esclareça algumas coisas. A linha férrea existente é uma única linha. Essa linha não vai ser aproveitada, fique lá ou não o VLT. Porque o VLT ele tem duas mãos de direção e vai passar simultaneamente, sentido Santos e sentido São Vicente. Uma outra coisa, a faixa do supermercado Extra, que vai ter que ser colocada para o VLT, como do empreendimento à frente do centro de convenções, independente se o VLT vai passar no canteiro central ou junto à antiga linha férrea, essa faixa vai fazer parte daquela região de viário para a colocação do VLT. A rua Vidal Sion, que é o trecho da Senador Feijó, a Ana Costa, e a rua Marquês São Vicente, que é o trecho do Canal 2, ao Canal 1, paralelo a Francisco Glicério, incorporada ao VLT, incorporada a Francisco Glicério, a gente acaba com aquela diferenciação que tem no município de Santos, para lá da linha do trem, para cá da linha do trem. Até porque aquela mureta que foi colocada, ela também vai cair fora, não vai existir mais. E nós entendemos que o VLT no canteiro central, com a ciclovia ao seu lado, e utilizando essas duas faixas de rolamento, Santos ganha uma grande avenida em termos de deslocamento. E é interessante a gente ressaltar que estudos feitos pela AGEM, o principal deslocamento na região hoje é São Vicente, região central de Santos, por causa dos empregos que são fornecidos pela região central de Santos. Se eu não estou enganado, algo em torno de 70 mil pessoas se deslocando diariamente nesse pêndulo São Vicente-Santos, e a Francisco Glicério começa a ser uma grande avenida. E lembrando, está todo mundo falando, mas os imóveis que estão na Vidal Sion ou na Marquês de São Vicente vão ter um trânsito pesado à sua frente. A valorização desses imóveis vai ser muito grande, porque eles vão estar numa das principais avenidas do município de Santos. Com certeza, a avenida mais larga do município de Santos passará a ser a Francisco Glicério. Então, acho que nesse momento o que a gente precisa discutir, e eu acho justo o que o Ministério Público vem questionando da MTU, e a MTU tem sim que dar as referências e os esclarecimentos para o Ministério Público, mas a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande nessa discussão, porque como a gente estava falando nos blocos anteriores, o que se discute agora são formatos que a gente alivie a tensão do dia a dia de deslocamentos na região e dê uma tranquilidade para que a população tenha uma mobilidade urbana adequada com as expectativas de uma cidade que tenha uma boa qualidade de vida, que é o que a gente espera para o município de Santos. Sem dúvida nenhuma. Paulo Sérgio, lá do Campo Grande, diz assim: moro na rua Pará com Álvaro Guião. Gostaria de uma providência, pois os carros param na curva e os pedestres não têm como atravessar. Não tem como colocar tartarugas ou aumentar a fiscalização? As tartarugas não se usam mais, né? A gente vai dar uma... Acho eu, né? A gente vai dar... Tem uma sinalização de solo que a gente pode fazer, mas o que a gente percebe também, Edgar, é interessante, porque eu não sou da área de trânsito, minha formação sempre foi engenharia... Sou formado em engenharia civil, minha formação sempre esteve ligada à parte de construção habitacional, militei durante muito tempo como engenheiro civil e agora estou na CET. O que a gente entende, desculpe, percebe no trânsito da cidade, a população se sente comprometida com o sistema viário do município, seja ele qual for a cidade. Esse caso é um caso típico. Existe um pouco exercício de cidadania. O cidadão para o carro onde bem entende, porque ele acha que ali é o direito dele de parar, porque ele está com pressa de ir para algum local. Outra coisa que eu costumo falar sempre, os pais que estão levando os filhos nas escolas, eles servem de modelo sim para os filhos, eles servem de referência de atitudes para os filhos. Não parem o carro em fila dupla, não passem em sinal fechado. Os filhos estão observando isso daí. A reclamação de escolas são constantes, no sentido de o trânsito ficar travado porque os pais param em fila dupla e a justificativa é que não tem onde parar. Caramba, se não tem onde parar, vai parar um pouquinho mais longe, porque tem escolas grandes, tradicionais, antigas na cidade, que elas têm frente suficiente para parar o carro. Tem outras não, que eram residências que foram adequadas para escolas. E os pais têm que perceber que tem que dar exemplo para os filhos o tempo inteiro. E tem que a população, não toda, mas parte, tem que se sentir partícipe do sistema de trânsito. Porque a partir daí começa a ter um pouco mais de cuidado e não dá maus exemplos e não trava o trânsito com carros parados. E não é nessa rua só, não. Se você passar pela cidade agora de uma forma muito tranquila, você vai perceber uma série de infrações.
Começa a dirigir o carro, quando você estiver dirigindo o carro, vê o que os do lado fazem. Em rotatórias, em vez do cara fazer o contorno da rotatória direita, ele vai pela esquerda. Corta a rotatória. É mais rápido, ele vai pela esquerda, passa reto na rotatória. Então, o que a gente percebe, claro que a CT tem suas fragilidades, tem suas demandas que precisam ser resolvidas, mas se a gente tiver uma participação da população mais efetiva, em termos de policiamento de posturas, a gente ajuda muito no trânsito. O Antônio Carlos citou bem essa questão de o motorista parar em fila dupla. Ele parece que está isento, né, e com autorização para parar em fila dupla. Ele se sente protegido. E mais grave ainda, por exemplo, se ele vai buscar o filho na escola que sai às 17 horas, às 16h30 ele já para em fila dupla e fica ali. Quer dizer, afunila o trânsito em vias estreitas, por exemplo, como aqui mesmo, aqui no Boqueirão, na Oswaldo Cruz, e se você for reclamar, você que está errado. Agora o fiscal da CT está lá para resolver esse problema, né? Mas a gente não tem fiscal para colocar em todos, não dá, em todos os cantos não dá. Tem alguns pontos estratégicos da cidade, determinados horários. A gente coloca, e a gente tem uma dificuldade também de efetivo, Edgar. Por exemplo, a época que eu estudava, eu fiz o primário no grupo escolar Lourdes Ortiz, na Ponta da Praia, na Ricardo Pinto. A saída da escola tinha o guarda que ajudava a travessia dos alunos. Quisera eu tivesse isso em cada escola, seja ela municipal, estadual ou particular. A gente não tem esse efetivo, mas precisamos aprimorar a nossa parte, como eu falei anteriormente, precisamos e muito, mas precisa ter uma participação efetiva da população para a gente resolver isso junto. Pastor Papilão, parabeniza o Antônio Carlos pela participação na audiência pública dos problemas da Zona Noroeste na semana passada e diz que tem certeza que com a sua ação a Rua Tenente Durval do Amaral não será mais a mesma. Vai melhorar, né? Ele pergunta, vai melhorar? Ele me deu uma... Acreditamos que vai melhorar. Um abraço para o pastor Papilão. No final da audiência ele me deu uma demanda, eu já passei para os nossos diretores de projetos para que possa ser executado o estudo para melhorar o problema que ele tem lá. Muito bem. Sobre esse seminário de acessibilidade do Porto, o Adilson, ele começa agora... É 12h13, né? 12h13. 12h13, qual é o horário que as pessoas podem se dirigir aqui à Unisanta? As pessoas têm que se inscrever? Como é que isso funciona? Não é necessário se inscrever. Na parte da manhã as atividades começam às 9 horas da manhã e na parte da noite às 19 horas. Nós teremos, como já falei, atividades no dia 12, quinta-feira, pela manhã e à noite. E no dia 13, somente pela manhã. As inscrições, não há necessidade de inscrição, é só comparecer, inclusive os que estiverem interessados em receber certificado eletrônico vão ser orientados a deixar os seus e-mails e posteriormente eles receberão o certificado de participação. É importante, eu gostaria até aproveitar para convidar também ao Antônio Carlos, a CT, na questão de acessibilidade tem papel importante para participarem desse evento aí, que eu acredito que eles vão poder não apenas ouvir o que vai ser colocado, como também colocar bastante coisas interessantes para resolver esse grande problema que nós temos, que é da mobilidade urbana e da acessibilidade ao Porto de Santos. Então, eu quero já abrir a agenda aí para colocar um compromisso a mais, né? Silvio do Rio Branco, o trânsito do José Mineiro na praia de manhã, né? Está horrível dizer. Não fica um agente da CT para ajudar o tráfego, está um caos. Não tem como, não completou aqui, mas não tem como resolver isso, imagino que seja essa a questão dele, né? Na verdade tem agente da CT sim, é o mesmo trabalho que é feito ao final da tarde, na entrada da cidade, sentido São Paulo Centro, no período da manhã, no horário de pico, é colocado agente da CT também, na divisa com São Vicente até o Canal 1. Ali, se eu não estou enganado, tem 5 semáforos de travessia e de retorno, e enquanto a gente não tiver os semáforos inteligentes implantados, a gente tem que colocar agentes nesses dois locais. A CT tem um processo licitatório de semáforos inteligentes que já foi publicado, a abertura se dá ainda nesse mês de setembro. São 49 semáforos, eles vão estar instalados na Martins Fontes, na Nossa Senhora de Fátima e na Orla da Praia, da divisa com São Vicente até Alexandre Martins. Esses semáforos eles se autoprogramam conforme o fluxo de trânsito mais demandado. E com isso a gente vai poder tirar esses agentes para poder facilitar essa fluidez do trânsito no período da manhã, que é intensa naquela região. E a Secretaria de Infraestrutura está concluindo, se não me engano, as obras de retirada daquela ciclovia do Canteiro Central, e ali a gente vai ganhar uma largura maior na faixa de rolamento da divisa até a plataforma do Emissário Submarino. Perfeito. A última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre o número de semáforos parados pela cidade. Eu perguntei para vocês, não tem semáforo demais em Santos? Falou, não, tem.
Tem. Semáforo de mar, nós vamos começar a tirar. Vamos. E aí? Estamos fazendo isso. Nesse momento, Edgar, a gente está fazendo um estudo de todos os bairros do município. Até porque os bairros perderam totalmente suas características. Você pega o Marapé, ali na Nilo Peçanha, próximo da Moura Ribeiro, continuidade da Moura Ribeiro, saiu um conjunto habitacional enorme, próximo da Carvalho de Mendonça. Aquele bairro era um bairro que não tinha trânsito algum. A hora que aquele conjunto estiver sendo entregue, o trânsito ali vai ficar intenso. Você pega aqui no Gonzaga, Clay Presgrave do Amaral, sim, era uma rua só de casas. Hoje tem 4 torres enormes. Então, as características dos bairros tá mudando e muito. Se por um lado a gente tem muito a comemorar porque o índice de acidentes no município caiu significativamente, por outro lado o trânsito precisa ter uma fluidez melhor e compatibilizar fluidez com segurança. Então esse estudo leva em conta a colocação ou retirada de semáforos. Eu entendo que existem muitos semáforos em Santos realmente e mudanças de mão de direção de alguns bairros. Por exemplo, Boqueirão nesse momento tem bairros na região do Tomé de Souza, tem ruas na região do Tomé de Souza, que anteriormente eram de 2 mãos de direção, agora passou a ser de 1 mão de direção. Porque não dá mais para você compatibilizar ruas em Santos com largura muito pequena, estacionamento dos 2 lados, e os carros passarem com 2 mãos de direção. Então o desafio maior da CT nesse instante é fluidez e segurança. Heraldo, tem alguma coisa? O Antônio Carlos falou que está com pouca gente lá. Como é que está a empresa? Olha, a empresa, ela... O pessoal reclama sempre, né? Eu gostaria principalmente na porta da escola. A gente não vê uma gente lá. Agora, na hora da abertura do comércio, 9 horas, o pessoal está escondido ali para multar carro parado. Não fica escondido. É só o cara não fazer a infração que não tem a multa. Eu vou ser muito franco, viu, Heraldo? 2% dos motoristas de Santos, das pessoas que têm CNH em Santos, são multados. Isso é um índice nosso, que eu posso até disponibilizar para vocês. É interessante esse acompanhamento. 98% da população não tem multa, não tem infração por agentes da CT. Existe uma parceria com a Polícia Militar, que é uma parceria muito interessante, porque acaba aumentando o nosso efetivo. A CT hoje disponibiliza algo em torno de 140 agentes nas ruas no município de Santos. Só que você coloca esses agentes trabalhando em 3 turnos, não chega a 50 agentes por turno. Numa cidade que tem uma malha viária de quase 400 quilômetros, são muito poucos agentes para que a gente possa tomar conta do trânsito como um todo. Então, o que antes era necessário para grandes avenidas, antes você tinha trânsito demandado em grandes avenidas, hoje você tem problemas pontuais de ruas que são secundárias e não tem o trânsito tão carregado, como o que apareceu agora há pouco tempo de um dos nossos espectadores falando do bairro, se não me engano, ali é Campo Grande e Vila Belmiro. Então, o que a gente precisa, mais agentes, precisa sim, mas colocar a empresa de forma que ela tenha um retorno para a população. Acho que a principal função da CT, todo mundo sabe que é isso, é disciplinar o trânsito e dar fluidez para esse trânsito que é tão desafiador para todos nós. E um transporte coletivo de qualidade. E nesse sentido a gente precisa de mais agentes sim, precisa melhorar nosso resultado nas ruas. E é atrás desse desafio que a gente corre nesse instante. Só para fechar com o Luiz Visafogo, lá do Chico de Paula. Antônio Carlos, projeto do túnel ligando a Zona Noroeste com a Zona Leste, será que um dia vai sair do papel? Esse projeto está pronto, ele vai na Dom Duarte Leopoldo de Silva, até do lado da Zona Leste, no bairro do Marapé, e chega na Vila São Jorge, do lado do Conjunto dos Estivadores. Pega aquele viário que ele é continuação da Haroldo de Camargo, antes da Nossa Senhora de Fátima, e consegue, com isso, dar uma fluidez melhor para o trânsito, que o acesso hoje está pelos morros. Mas o que a gente precisa de recursos para poder implementar o mais rápido possível. Muito bom. Estamos no finalzinho aqui do nosso painel debate. Eu agradeço muito a participação sempre importante do Antônio Carlos Gonçalves, presidente da CT. Obrigado, Fih, pela participação, por estar com a gente aqui, tá bom? Obrigado, professor Adilson. Sucesso lá no seminário. A gente vai fazer o possível para comparecer também, acompanhar. Obrigado, Heraldo. É sexta. Obrigado a você que nos acompanhou. A gente fica por aqui. O Painel Debate volta amanhã, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite e às 22 horas tem o Painel Regional. Tchau.